Salve! Essa é a Sexta Criativa, um evento digital com 24 personalidades criativas da região de Campinas. A cada uma hora, um novo podcast no ar. E além de tudo, a grande pergunta: o que é criatividade para você? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário com muito amor aqui embaixo. Essa é uma realização Osipa Criativa. Eu sou a Gi, uma mulher negra. Eu uso óculos, tenho o cabelo crespo curto e tô com uma camiseta escura, um azul escuro. Eu sou o Jeff, eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, ele tá amarrado em um coque, tenho uma barba bem ralinha, tô com uma blusa de manga branca e atrás de mim tem uma parede sem pintura. Hoje a gente vai conversar com ele, que é agente cultural, que já foi nosso educador também e que tem um espaço que chama Bons Ventos e é também do Conselho de Cultura de Campinas, Caian Ciasca. Caian, pode se apresentar, fazer sua autodescrição? Chega mais. Massa. Olá, olá. Bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, não sei que horas as pessoas estão assistindo. Meu nome é Caian, eu sou um homem cis branco. Eu tô com uma camiseta listrada, né, branca e vermelha, um rosa claro assim. Atrás de mim tem uma parede branca, com uns quadros com uma planta no fundo. Eu tenho uma barba preta bem grande, assim, um bigode forte também e um cabelo curto, um pouco encaracolado, assim, mais bagunçado mesmo nesse momento. A gente quer agradecer, viu, Caian? Uma honra aí ter você com a gente hoje. Que massa. Eu também queria agradecer muito, assim, fiquei muito honrado também com esse convite para essa conversa. Tenho muito orgulho desse encontro que a gente teve. Então, só simbora, assim, estou muito feliz mesmo. Legal, Caian. Conta um pouquinho aí pro pessoal que você anda fazendo aí suas correrias, Caian. Massa. Vamos nessa. Bom, eu sou formado em comunicação. Eu venho trabalhando com gestão cultural desde então, assim, desde a época da faculdade também. Fiz mediologia e aí acabei entrando no processo de produção cultural por conta entrei na comunicação de festivais principalmente, né? Fazia comunicação para festival, para o festival principalmente, e aí nesse processo eu fui entrando aos poucos na produção cultural. Aí a gente abriu o espaço, que é o Bons Ventos. Nesse momento, o Bons Ventos Espaços Compartilhados, mas já foi o Bons Ventos Coworking, há um tempo atrás. A gente abriu e aí também entrei um pouco na comunicação, mas logo assumi também a gestão junto com a minha mãe. É um projeto familiar, assim. Hoje ele já tem mais gente, né? Aí meu irmão entrou também, com o estúdio de música lá no fundo, o estúdio 3/4. E aí foi entrando gente, aí minha companheira entrou no processo, aí uma amiga da minha mãe, aí hoje a gente está com um coletivo com 8 pessoas, principalmente, assim, aí junto com o Estúdio 3/4, a gente tem feito uma gestão compartilhada nesse sentido, assim, mas comecei nessa área, aí depois comecei na produção, aí você vai entrando cada vez mais fundo, né? Aí a gente tinha um amigo que brincava, quando perguntava o que ele fazia, ele falava que era um camaleão cultural, assim. Ele faz o que precisar, onde precisa estar, ele se organiza, faz a função que tiver que fazer. Assim. Mas então você cresceu, né? A sua família são de produtores, você já cresceu ali e foi. Então, a minha mãe deu aula há muitos anos, né? Pedagoga, deu aula em escola, assim, muito tempo. Meu pai também era educador e terapeuta ocupacional. E aí acho que a gente teve muito esse processo desse diálogo da educação como um todo, assim. E aí eu acho que quando a gente fala de produção cultural, a gente também está falando muito de um processo de formação, né? Não só quando a gente atua com oficina, com formação nesse sentido, no geral, assim, produção cultural está muito ligada ao encontro pessoal. Eu acho que tem umas bases da educação que estão muito próximas das bases da produção cultural, que está muito ligado a esse lugar da criatividade no sentido da curiosidade, de criar, de fazer coisa nova. Eu acho que
meu pai e minha mãe sempre trouxeram muito isso da educação, assim. Legal. Então, acho que por isso a gente sempre fez... Meu pai era músico também, bailarino. Então, a gente sempre teve isso nesse processo em casa, dessa criação conjunta, assim. E aí, o Bons Ventos, quando a gente abriu, ele abriu num formato de coworking, um pouco mais formal, em algum sentido, do coworking, mas logo ele foi virando um espaço cultural e a Bons Ventos foi também se transformando em uma produtora, acho que nesse processo, que é hoje, basicamente, a gente tem trabalhado na Bons Ventos enquanto produção, participei do processo da Mandinga de Favela também, aí vem esse lado da educação, né? Então, eu fui um dos educadores do processo da Mandinga de Favela, que foi muito legal, muito importante na minha trajetória, assim, eu tenho muito orgulho e acho muito bonito o encontro que a gente teve, não tenho orgulho da nossa atuação enquanto educador no sentido de, criamos algo, mas no sentido de criamos em coletivo, a gente teve um encontro muito potente, eu acho. Então, isso foi muito, muito legal, assim, então fico muito feliz com esse processo, e aí sempre dei muito processo formativo também, então também trouxe muita educação, demos uma tempo no Fundação Casa, a gente sempre teve um processo de acreditar na produção cultural como uma forma de educação, assim, então atuei muito nesse sentido, atuei no conselho nos últimos 4 anos, hoje, particularmente, eu não faço mais parte do Conselho de Cultura, porque no fim do ano passado a gente teve uma mudança grande aí, a gente conseguiu aprovar um novo conselho, então hoje o conselho tem, a gente participava com 9 pessoas, hoje o conselho tem 19 só da sociedade civil, no total ele tem 38 pessoas, e aí só da sociedade civil são 19, aí eu já não faço mais parte, eu fiquei 4 anos no conselho, 2 mandatos, e agora eu já não faço mais parte do Conselho de Cultura, mas sigo em contato direto, sigo pesquisando muito essa parte de dados de cultura, né? Como que a gente pensa a cultura através dos dados de concentração de projetos na cidade, eu pesquiso muito essa coisa dos mapeamentos, onde os projetos estão saindo, onde a política pública de cultura de Campinas está atuando. Acho que é um pouco esse o panorama geral de como eu cheguei até aqui hoje. Legal. Aqui em casa você tem uma fã, né? Que é a Bruna. Sou fã também, com certeza. Legal, Caio. Caian, queria te fazer uma pergunta. Você trouxe, né, toda essa questão dos dados e tal, que eu acho que é super importante também. Eu acho que, mesmo a gente sendo de humanas, é interessante a gente entender esses dados sobre cultura, sobre de onde está vindo e quem está impactando e tudo mais. Mas eu queria que você fizesse, assim, trilhasse um cenário, assim, da cultura em Campinas. O que você acha da cultura em Campinas e tudo mais? Massa. É difícil, mas vamos nessa, assim, vamos tentar fazer. A gente precisaria talvez de uma semana, assim, para trilhar um processo aprofundado, mas vou tentar dar um panorama um pouco dessas pesquisas que a gente vem fazendo, assim. Eu acho que quando eu vou trazer muito da minha experiência do conselho, mas porque foi muito marcante, não para mim enquanto conselheiro ou enquanto pessoa, mas enquanto cultura a gente sente uma mudança considerável que a gente conseguiu produzir em coletivo nesse processo. Aí não trago a minha atuação, mas como conselho e como cultura de Campinas a gente conseguiu produzir uma coisa muito interessante nesses últimos 4 anos, porque a gente vinha de uma atuação nacional, né, muito forte na cultura no começo da década de 2010, né, então até começar todo o processo de 2013, tudo aquilo que aconteceu em 2013, a gente vinha desde 2003, né, quando entra o Gil no Ministério da Cultura, a gente vinha com uma cultura cada vez se fortalecendo mais. E aí quando eu falo de cultura, eu falo de política cultural. O Brasil tem uma cultura, uma atuação cultural muito forte desde sempre, até porque aí entra em conceitos de cultura, não vale muito bem a gente entrar nisso hoje, mas dos povos originários, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de expressão, e a expressão de diversas formas, né? Então, não tem... Quando eu trago cultura aqui, eu trago muito no viés da política cultural, né? Não enquanto decidir o que é cultura, que não sou eu que estou decidindo o que é cultura ou não é, né? Não estou em termos de atuação. Então, mas em termos de política cultural, a partir de 2003, com o Gil do Ministério, teve um entendimento diferente da ideia de cultura, e aí começou uma produção muito maior do Estado participando de Lei Rouanet, e atuação de editais, um entendimento diferente desse processo, assim.
E aí, em 2013, isso chegou em Campinas com o Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que a gente foi tentando entender nesse processo. Campinas já tinha um fundo de cultura, né, que é o FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Isso desde 2005 tem o FIC. E ele e Campinas já tinha esse FIC, mas bem inconstante, assim, ano sim, ano não, ia meio dessa forma, assim. Aí, em 2015, saiu um FIC que nunca foi pago. Agora foi, né? Desculpa, não tá certo eu falar isso, mas ele ficou um tempão sem ser pago. E aí, nesse processo dele ter ficado um tempão sem ser pago, foi que a gente começou a atuar com o conselho. E aí, a gente vinha de um conselho de cultura muito esvaziado, assim. Até quando a gente que vinha atuando, já vinha trabalhando na cidade como um todo, quando a gente ficou sabendo de uma reunião para ter eleição do conselho, ninguém nem sabia que existia conselho de cultura em Campinas. E aí, porque ele estava muito esvaziado. Só que aí a gente conseguiu fazer, o nosso processo de entrada no conselho é um processo de movimentação cultural da cidade como um todo, assim, não porque a gente fez, mas porque Campinas sempre teve uma atuação muito presente no debate da política cultural. Então, desde a Cultura Viva, a Lei Cultura Viva, que tem a ideia dos pontos de cultura, né, que é super central da atuação do Ministério do Gil, foi criada em Campinas, né? As primeiras casas de cultura, a Casa de Cultura Tainã, do Itajaí, a Fazenda Roseira, então, e outras, né? Então, acho que essa lei surgiu em Campinas. Então, Campinas sempre teve uma atuação muito importante no processo de cultura, de debate da política cultural nacional. E aí eu acho que nesses últimos anos, a gente tem, aí chegando agora hoje, no que a gente está hoje, né? A gente tem um esvaziamento da política cultural nacional. Então, a política cultural depende muito da atuação do governo federal, né? Porque é um governo que realmente tem verba, né? Se for pensar nas secretarias de cultura dos municípios em geral, assim, é muito pequeno comparado com o governo federal. Então, a gente depende muito do governo federal. E está esvaziadíssimo, né? Desde 2017 vem só diminuindo mais. Então, a gente tem esse processo. Aqui em Campinas, a gente conseguiu, nesse meio tempo, ter uma movimentação cultural na cidade muito forte, assim, em termos de diálogo coletivo. Então, nesse meio tempo, a gente conseguiu aprovar um plano municipal de cultura. A ideia do plano municipal de cultura é pensar a cultura para daqui a 10 anos, assim. E, claro, ele não está perfeito, não é 100%, mas acho que a gente conseguiu fazer um processo bem de diálogo, assim, e conseguiu desenhar umas bases muito importantes para isso, assim. Então, a gente está num momento que acabou o plano foi aprovado em outubro do ano passado. Então, em outubro do ano passado, a gente conseguiu aprovar um plano municipal de cultura, um conselho municipal de política cultural que é novo agora, muito mais atuante na cidade como um todo. A gente, mesmo enquanto a gente estava no conselho, a gente tinha uma atuação limitada, né, se for pensar. Então, agora ele está muito mais representativo, ele tem câmaras regionais, então não tem mais essa de poucas pessoas de um mesmo lugar só participando. Agora tem câmaras regionais, todas as regiões da cidade estão representadas, todas as áreas estão representadas. Então, tem uma Câmara de Cidadania que tem uma Câmara temática exclusiva da pessoa com deficiência, tem uma Câmara temática exclusiva a Câmara de Cidadania tem a temática do reggae, tem a temática da LGBT que está incluída, tem a temática da cultura negra. Então, todas essas temáticas estão representadas nessa Câmara. Tem a Câmara das Artes, que daí vai trabalhar um pouco mais as linguagens em específico. Aí tem a Câmara do Audiovisual, tem a Câmara do Teatro, das Artes da Cena, tem a Câmara da Música, da Literatura. Então, tá muito mais representado porque as coisas estão mais nomeadas agora, né? E acho que, assim, enquanto movimentação da sociedade civil, a gente está num momento muito potente, de muito diálogo. A gente tem, me parece, aí tem uma série de dados que eu ainda não consigo dar, porque a gente ainda está num processo de pesquisa e de mapeamento disso, assim. Mas me parece, né, uma análise primária aqui que eu estou fazendo, a gente tem uma sensação de que, comparado ao FIC, o mapeamento que a gente fez do FIC, tinha uma concentração muito grande de projetos. Desde todos os anos do FIC, o FIC começou em 2005, né? Quando a gente fez a pesquisa em 2019. Contando todos os anos do FIC,
mais de 30% tinha saído em Barão Geraldo e outros 30% no centro. Então, são 2 bairros que concentravam mais de 60% dos projetos aprovados do FIC, mas, ao mesmo tempo, concentravam mais de 60% das inscrições. Então, a gente sempre sentiu que as inscrições não estavam chegando na população como um todo, né? As pessoas não se sentiam convidadas a se inscrever no edital. Então, a gente tentou mudar muito isso para a Lei Aldir Blanc no ano passado. No fim do ano passado, quando houve a Lei Aldir Blanc, a gente contratou pessoas para rodarem a cidade, ajudar a se inscrever projeto, assim, ficavam lá no Céu Mestre Alceu, lá na Casa de Cultura do Padre Anchieta, no Maria Monteiro. Então, as pessoas ficavam rodando a cidade, ajudando a se inscrever nos projetos. A gente tem a sensação que na Lei Aldir Blanc a gente conseguiu espalhar muito mais na cidade, além da gente ter feito uma série de priorizações, né, para pessoas trans, por exemplo. Então, acho que foi muito importante da gente ter feito esse processo com a Lei Aldir Blanc. Então, a gente está no momento que a gente está colhendo os frutos da Lei Aldir Blanc, muitos projetos bons que foram feitos e ainda estão sendo feitos nesse processo. A Lei Aldir Blanc foi uma lei nacional que movimentou muito a cultura do país, que estava muito parada, né, porque a gente depende muito dos encontros pessoais. Então, com a pandemia, a gente estava sofrendo muito. E acho que a Lei Aldir Blanc tem uma movimentação legal. Então, Campinas está num momento que, apesar da cultura nacional estar muito fragmentada, Campinas está num momento que eu acho potente, assim, seja de colhendo frutos de projetos que foram aprovados, mas também desse movimento potente da cidade que tá articulada, assim, está dialogando bastante, assim, em termos da sociedade civil, está se dialogando bastante, está em contato interessante com a Secretaria de Cultura e Turismo. Acho que é um pouco isso, falei bastante, né? Mas tentei dar um pouco esse panorama de que pé que a gente está hoje, assim. Conseguiu fazer um resumo bem bom, assim, porque é bem complicado mesmo, é bem truncado, tem ano que tá indo bem, tem ano que dá uma caída e é isso mesmo, entre os trancos e barrancos, né? Mas eu queria saber de você como que foi esses anos aí, né? Esses 2 anos quase de pandemia para você, para Bons Ventos, para o pessoal que você acompanha, o que que você sentiu aí desse momento da cultura nessa pandemia? Olha, a gente teve um momento muito pesado, né? No momento do fechamento, que as coisas começaram a fechar, a gente até, naquele medo inicial, a gente segurou um pouco a gente estava, naquele momento, a gente estava com o edital aberto de ocupação do espaço, estava para fechar em, sei lá, 1 ou 2 semanas, a gente estava fechando um projeto que a gente estava fazendo, fora que a gente estava realizando um outro projeto com o edital, e aí, de repente, né, pandemia, fecha tudo. E é isso, a gente dependia muito, a gente fazia a gestão de um espaço cultural, né? Que nada mais é do que um espaço que as pessoas se encontram. Então, a gente precisava muito desse processo. Então, foi um choque, mas foi muito importante também a gente entender que outros encontros eram possíveis, né? E acho que isso foi muito importante. Não é fácil, não está sendo fácil até hoje, assim, não estou falando nem só da questão financeira. A cabeça não aguenta mesmo ficar fechada. A gente tem respeitado muito os não encontros, a gente tem hoje o privilégio de conseguir estar numa casa em que a gente consegue se cuidar, e tem o privilégio do trabalho que a gente faz conseguir também não precisar ficar saindo. Então, eu sei que isso não é todo mundo que tem, não é uma situação comum até, se for pensar na quantidade de gente, né, que tem no país, assim. Então, eu acho que a gente conseguiu nesse processo entender a nossa posição desse privilégio conquistado nesse processo, assim. A minha companheira é travesti, então a gente também teve um entendimento de quantas pessoas também estavam morrendo nesse processo, desse genocídio. Então, acho que a gente conseguiu, não foi um privilégio herdado, né? Acho que a gente trouxe muito esse lugar de conseguir se cuidar onde a gente estava e se olhar muito entre nós, assim, no sentido de se atentar muito a gente, assim. Acho que a gente conseguiu, para que a gente conseguisse pausar um pouco esses encontros e não enlouquecesse de vez, né? E aí, tô falando no sentido literal da palavra, né? A gente passou por momentos difíceis nesse processo, assim. Então, acho que foi em termos de trabalho,
foi um período difícil de pausar os encontros, mas que a gente conseguiu também rever aonde esses encontros eram possíveis. Então, quando a gente fez o Corre da Paz, por exemplo, foi um projeto que, inclusive, a Mandinga de Favela participou, que acho que é o contato que eu tenho mais fácil com vocês, né? Trazendo, eu sei que não é um projeto da Mandinga, especificamente, mas eu tenho trazido da Mandinga bastante, porque foi o encontro que a gente teve, né? E o Corre da Paz foi muito interessante, porque a gente conseguiu fazer um processo, e o Corre da Paz foi muito importante, porque exatamente aquilo que eu estava falando do FIC, né? Que as pessoas não se sentem convidadas a se inscrever, a gente conseguiu fazer um projeto muito convidativo para inscrição, assim. Então, a gente conseguiu uma inscrição, quando eu comparo, por exemplo, as inscrições do FIC, de todos os anos que a gente tem, né, com as inscrições do Corre da Paz, a gente é quase o oposto, assim, a gente conseguiu fazer um edital em que as pessoas que não se inscrevem no FIC se inscreveram. Então, a gente conseguiu fazer uma atuação de impacto no sentido de realmente distribuir uma grana que a gente tinha conseguido ali, que foi a muito custo, entendendo como que a gente ia conseguir fazer essa verba, fazer a verba acontecer mesmo em pandemia, fazer esses encontros, fazer esses festivais mesmo na pandemia, e a partir da gente ter conseguido isso, a gente conseguiu uma distribuição bem interessante do valor, assim. A gente sentiu que foi pouco no todo, né? No todo que a gente tinha, na situação, no contexto que a gente tinha do todo, foi, ainda assim, foi uma distribuição pequena em termos de valor, mas que, em termos de valor comparativo, foi muito importante, assim, foi uma distribuição muito importante, que fez muita diferença para muita gente, assim. E acho que deu um gás, a gente estava sentindo muita gente saindo da área, assim, muita gente, a gente conseguiu atuar com um público que muita gente já nem atua na área principalmente, né? Atua na área como um desejo de atuar na área, mas que faz outras coisas, né? Faz outros trabalhos e de tempos em tempos consegue um tempinho ali para fazer um show, fazer um quadro, fazer uma atuação, uma peça, escrever, né? A escrita de livros e tal. Então, acho que tem esse... Mas sempre trabalha com alguma coisa e faz isso em outro tempo, assim, né? E a gente conseguiu trabalhar muito com as pessoas, e acho que o principal foi, no momento que estava tudo meio sem saber para onde ir, todo mundo meio sem ter muito o que fazer, a gente conseguiu dar um gás para falar, ó, dá para viver disso, assim, né? Então, é isso, a gente não conseguiu fazer com que todo mundo sobrevivesse esses 2 anos, a gente conseguiu pelo menos dar esse gás de falar, ó, tem dinheiro circulando, a gente só precisa fazer circular melhor, né? Acho que o dinheiro está concentrado, não é que falta dinheiro para circular na cultura, só que o dinheiro está concentrado. Então, a gente colocar o dinheiro na mão das pessoas é muito importante para que as pessoas sintam que o dinheiro está lá, assim, sabe? A gente precisa de se movimentar bem para conseguir fazer circular, mas o dinheiro está aí, assim, viver disso não é fácil, mas é possível, assim. Então, acho que é a mesma situação da pandemia, não foi fácil, mas foi possível, a gente conseguiu aos poucos ir se cuidando e construindo esse lugar de... É isso, assim, desse cuidado atento entre a gente, para no pouco do tempo que a gente tinha ali, ao mesmo tempo cuidar da casa e se cuidar, respirar, também não ficar muito enfurnado, assim, mas ao mesmo tempo conseguir fazer esse processo de atuando aos poucos, se encontrando online, no que era possível. A gente usou Bons Ventos, para quem não conseguia, por exemplo, fazer a gravação em casa, a gente usou Bons Ventos, porque a gente sabia que era muito importante as pessoas estarem atuando, estarem tocando, estarem lá junto. Então, com todos os cuidados possíveis, era muito melhor que a gente encontrasse no Bons Ventos, fizesse atuação, fazendo todos os cuidados de saúde, mais do que a pessoa ficasse lá parada, com um governo que não tem atenção, que preza pela morte dessas pessoas. A gente estava lá atuando, assim, sabe? Fazendo acontecendo. Isso foi muito importante, assim, em manter essa atuação do Bons Ventos. E aí, aos poucos, é isso. Aí, aos poucos, vai entrando um pouco no eixo, né? A gente vai conseguindo entender como se faz essa atuação online. Acho que foi meio isso, assim, nesse período de pandemia. Legal. Caia, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas assim, com você, mas nosso tempo tá curtinho aqui no Zoom. Então, queria que a gente encaminhasse a nossa pergunta final aí. Então, vamos lá, Caia. Para você, né, o que é criatividade? Fala aí pra gente colocar no Google.
Nossa, olha, essa é uma pergunta muito difícil, assim, no sentido de... Mas vou parar de rolar, vou tentar responder. Eu acho que tem a criatividade... Quando a gente está falando de criação, né, a gente está falando muito de colocar no mundo um desejo, eu acho que não está limitado por uma receita. Então, no sentido de... E aí, acho que isso que eu trago o lance da criatividade. A gente tem que usar as receitas que estão no mundo, e eu não sou contra usar receita, assim, eu adoro, na verdade, eu sou bem nesse caminho, assim, minha cabeça é muito montada nas receitas, inclusive para cozinhar, assim, eu sou muito receitista, assim, eu gosto da receita e para Só mim é muito seguir importante. ali. Então, o problema para mim não é a receita, mas é como que a gente pega a receita e se apropria dela, né, e fala, não, essa receita é minha e eu vou fazer esse processo aqui a partir do meu desejo. A receita não pode ser usada como uma coisa assim de a receita pode também, né? Não estou limitando as pessoas a fazerem o que elas querem, assim, mas acho que a receita não pode só ser usada no sentido de esse é o jeito certo de fazer. Eu acho que essa é a diferença. Acho que a criatividade está ligada a como que a gente produz as coisas, como que a gente transforma as coisas, como que a gente pega as receitas e faz a partir de uma coisa que alguém te falou, que alguém te ensinou, e aí não é nem só receita escrita, né? Mas as histórias que são contadas, os encontros que são feitos, como a gente cria muito a partir do que as pessoas trazem pra gente, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, como que a gente pega as coisas que a gente aprendeu na vida, em geral, seja desde uma criação artística, seja cozinhar, seja escrever, seja fazer um móvel, uma mesa, seja plantar uma árvore, tudo isso, tudo que a gente aprende na vida, quando a gente pega isso e sabe isso tanto ao ponto de trazer e fazer do jeito que a gente quer, assim, sabe? Fazer a partir do nosso desejo. O meu desejo é esse aqui, ó, é fazer isso desse jeito. E aí a gente sabe tanto aquela coisa que a gente faz desse jeito que a gente quer, assim. A gente não fica se limitando por um processo de, alguém me falou que é assim, eu vou fazer assim, sabe? Acho que é um pouco isso que eu acredito um pouco na criatividade, ter o poder de saber aquilo tanto que você fala assim, vou fazer do jeito que eu quero. Colocar meu tempero aqui, né? Total, é isso. Valeu, Caian. Muito obrigada aí, viu? Massa. Foi muito bom o bate-papo, tava com saudade aí de trocar com você. A gente ficou muito conectado em 2019, né, no processo, mas depois a gente foi mais esporádico, mas foi bem bacana aí trocar com você e ver essa potência, assim, que você é, né, de realmente estar interessado na cultura e querer que a cultura em Campinas cresça cada vez mais e fortaleça e chegue em espaços que não estão chegando. Então, isso é muito importante, assim. Eu gosto muito de te escutar e de ver o quanto você está trabalhando para isso. Para compartilhar, né? Poxa, agradeço demais, assim, de verdade, mais uma vez, assim, agradeço o convite de vocês, assim, e acredito muito no potencial de vocês, então, agradeço mesmo, assim, Gi, Jeff, Bru, acho que foram encontros muito importantes e seguem sendo, também estava com saudade dessas trocas, assim, então, tô aqui, assim, sempre que vocês precisarem, o que vocês quiserem, podem me chamar. Eu acho que mais do que qualquer coisa, assim, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer coisa, mas mais do que isso, eu gosto muito desses encontros e de trocar, assim. Então, para qualquer situação que vocês acharem que cabe um diálogo comigo, podem me chamar, que eu tô aqui. E acho que a gente cria junto, acho que essa é a ideia da criatividade, né? A gente cria junto e chegar junto num lugar interessante, assim. Então, se vocês precisarem, é só chamar. Fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado, fiquei muito honrado. Então, só me chamar mesmo, qualquer coisa. É nóis, tô aí. Tamo junto, Caian. Valeu, Caian. Abraço aí pras Helenas e tamo junto. Pode deixar. Mando sim, um abração. Esse episódio acabou, mas ainda tem 23 para você acompanhar. Chama no play. Não esquece que aqui no box de descrição tem também todos os links que falamos no nosso bate-papo. Chama na Sexta Criativa.